Tudo bem, Raul? Sim, tô ouvindo bem. Vamos lá. Legal. Então, gente, estamos no ar. Boa tarde para quem já almoçou. Para quem não almoçou ainda, bom dia. Mais um dia que nós fazemos uma live aqui com os nossos convidados especiais. E hoje nós temos essa figura pública ilustre do nosso Rio Grande do Sul, do cenário brasileiro da política também. Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, que tanta política pública fez, importante para o povo trabalhador. Raul Ponte, que foi prefeito de Porto Alegre, de 97 a 2000, foi vice-prefeito anteriormente, foi deputado constituinte, né? Também foi deputado estadual, vários mandatos no Rio Grande do Sul. Enfim, teve à frente de um processo de mudança social muito importante, né? Inclusive ali, quando se construiu toda a redemocratização, lutou muito por direitos e luta até hoje, está aí na construção do partido, porque um partido ele se constrói permanentemente, né? Na relação com a sociedade, com as pessoas, enfim, com as lutas do momento. E hoje nós vivemos no Brasil um tempo muito difícil, muito nebuloso, né? Nós vemos aí uma necropolítica, matizes proto-fascistas, redução de direitos, reformas que eles dizem estruturantes, mas são de redução de direito da classe trabalhadora, tirando muitos direitos previdenciários, trabalhistas, enfim, PEC da morte que foi instalada, redução de investimentos em políticas e direitos sociais. E em Porto Alegre não é diferente, tá no bojo, né, desse processo de uma nova direita que assume com discurso de ódio às minorias e constrói todo um golpe, né, que dizem que foi impeachment, mas foi um golpe parlamentar, midiático, judiciário, todo um conjunto de elementos que está levando o povo brasileiro a perder muito, não só agora em pandemia, perder mais e mais vidas, não só por causa da pandemia, mas porque as estruturas públicas também foram, né, destruídas, foram esmilinguadas, foram jogadas ao léu, digamos assim, no linguajar gaúcho. Então a gente, com muita satisfação, recebe o professor, que também foi professor universitário, Raul Ponte, que é um profundo conhecedor das políticas públicas, do serviço público, e esteve à frente na liderança, na disputa pelo campo dos trabalhadores para liderar processo de mudança. Em Porto Alegre, eu, Raul, quero introduzir falando um pouco da minha com Porto Alegre. Eu cheguei em Porto Alegre com 8 anos de idade e tu eras prefeito na época. Eu estudei na escola e o Zé Clóvis, amigo nosso, foi secretário de educação, era teu secretário de educação, a Sofia adjunta. Eu estudei na escola municipal nessa época. Eu lembro muito participativo, eu lembro que a comunidade no meu bairro ali, Ípica, enfim, se reunia, ia, debatia política, e era um tempo que tu tinha, sim, uma crise econômica, tu tinha, sim, né, uma política neoliberal muito grande a nível de Brasil, venda de patrimônio, e a gente fica curioso, porque hoje o atual prefeito, Nelson Marquesan, para quem não sabe, é servidor público também, né, professor municipal, o prefeito diz que é difícil fazer política, que está em crise, que não tem dinheiro, e não chama para o diálogo a cidade. Eu queria entender, nós queremos entender e ouvir de ti um pouco, porque tu governou também numa crise, num tempo de poucos recursos e que disputava, né, uma política popular dos trabalhadores, de matizes socialistas, com uma política neoliberal, né, regrada no capitalismo, enfim, no grande mercado, né, o Deus do mercado. Como é que foi isso? Porque eu lembro que teve a obra, na minha lembrança, presente mesmo, a obra de duplicação da Juca Batista. Foi uma das últimas obras, né, que a gente viu aí, que é o legado dos governos do PT, e o governo não consegue fazer, parece, política, só diz que está difícil, enfim. Na EJA, redução de matrículas na educação infantil no município de Porto Alegre. A gente não vê política de habitação, Raul Ponte. Por exemplo, a média de entrega de habitações históricas do Departamento Municipal de Habitação era de 1.000 habitações por ano. Hoje, no ano, o governo vai entregar 4 moradias por ano. Tem uma política de habitação popular. Então, eu só estou aqui frisando alguns elementos, né, alguns dados de tudo que Porto Alegre tem vivido ao longo dos anos, da redução da participação da população. E a população quer participar, ela quer decidir, ela quer ser ouvida pelos governantes. E a gente quer te ouvir um pouco hoje
sobre que Porto Alegre é essa que nós queremos, nós que moramos na cidade. Somos cidadãos, cidade que possa, junto conosco, ser construída, e não construída por poucos, e que a gente viva só como se fossem consumidores de algumas coisas na cidade. Então, acho que a sociedade está necessitada de participação e de espaços para debater isso. Né? E eu, como professor, a gente da educação, precisa muito construir uma nova escola, uma escola que realmente pense o cidadão de Porto Alegre para o futuro, que mulher e homem é esse que a gente quer construir, que ele participe, que ele construa, ou só que ele fique como observador. Assim, para questões iniciais, te dou as boas-vindas e fazer perguntas para o Raul, comentários, depois a gente vai lendo. Olha, primeiro um prazer conversar contigo, né? Te cumprimentar pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, vêm fazendo no sindicato. Acho que a luta do sindicato é uma luta importantíssima, né? E eu diria que o grande problema, o grande erro desses últimos mandatos que nós vivemos aqui em Porto Alegre é o abandono, né, de um processo que a cidade estava construindo, vinha construindo muito bem, que era um processo de democracia participativa, de profunda participação popular, que além de democratizar o recurso público, o dinheiro público na sua decisão, o orçamento ele também era um processo de planejamento, né, de planificar a cidade para o longo prazo. Esse foi o maior erro dos governos. O Fogaça e o Fortunati ainda tentaram manter, mas já completamente descaracterizando a experiência, liquidando, né, aos poucos com o OP, no sentido de não garantir a ele recursos. Os recursos deixaram de ser todos discutidos no OP, se reservava apenas uma pequena verba para a população decidir, e grande parte do orçamento ficava na decisão do secretariado. Qualquer governo que tenha compromisso com a população tem que garantir esse princípio, tá? Esse princípio básico de qualquer experiência de orçamento participativo, que é garantir às pessoas o direito, a soberania de decidir de forma coletiva, de forma compartilhada com o município. Então, acho que esse foi o maior erro, o grande erro, né? É verdade, você falou bem, naquela época as prefeituras não tinham recursos federais. Nós não tínhamos o Minha Casa Minha Vida, não tinha o Fundeb, não tinha, enfim, não tinha todas essas políticas que o governo Lula e o governo Dilma criaram a favor dos municípios. Tá? Mesmo sem recursos do Minha Casa Minha Vida, foi isso mesmo. Né? Nós, no meu mandato, nós fomos a 4.500 casas e apartamentos entregues no mandato, só na política do DEMAC. Além de toda a política de regularização, todas as políticas paralelas, né, que o órgão tem que fazer também, e que foram mais do que abandonadas nos últimos tempos. Aí, quer dizer, o DEMAI virou algo totalmente secundarizado nesses últimos governos, ainda com Fogaça, obras do Minha Casa Minha Vida e outros foram encaminhadas com recursos federais, a fundo perdido, e nós não tínhamos nada disso. Tá? A terceira perimetral, por exemplo, ela foi feita totalmente com financiamento do BID, que o Fernando Henrique e o seu ministro, na época, o Malan, nos dificultaram ao máximo, né, para poder acessar esse financiamento. Tivemos que brigar muito junto ao governo para conseguir a licença para encaminhar a obra da terceira perimetral, que foi a maior obra viária, 12,5 km, né,
feita em Porto Alegre, redirecionando todo o sistema norte-sul, sem passar pelo centro da cidade. Só que ela não foi acompanhada do ponto de vista da mobilidade, né? Porque os planos, todo o projeto estratégico que nós tínhamos de mobilidade foi paralisado pelos governos do Fogaça, do Fortunati e muito mais agora do Marquesan, que até o fundo de compensação, né, que era da EPTC, a EPTC foi criada para administrar o fundo de compensação do sistema, até isso eles entregaram aos empresários, né? E os empresários continuam chorando e que não podem ter dificuldade de funcionar. Então, naquela oportunidade se deixou todo um plano, né, estratégico de mobilidade que envolvia todo o sistema do eixo norte, que tinha como polo a questão lá do Triângulo, né, o terminal do Triângulo da Cis Brasília e da Baltazar, que iriam redirecionar todo o sistema de transporte coletivo, possibilitando com linha direta o acesso ao centro, possibilitando uma integração com toda a Zona Norte, mais Cachoeirinha, Gravataí. Quer dizer, essas coisas, infelizmente, foram abandonadas, né? Mas a rede escolar, ela parou de crescer no ritmo que nós vimos dando. Porto Alegre também diminuiu muito o seu crescimento demográfico. Hoje, alguns desses serviços, eles atendem 100% da população. Né? Os últimos dados que eu tenho é que Porto Alegre continua ofertando, né, a possibilidade de vaga, né, na rede pública, estadual e municipal, 100% do ensino fundamental. O déficit continua grande ainda na educação infantil, que é onde também nós avançamos muito com o sistema que foi criado naquela época de toda a rede comunitária das escolas infantis, né, as chamadas creches comunitárias, né? Ou seja, essas políticas todas elas foram decididas coletivamente via o orçamento participativo. O que paralisa muito esses governos é exatamente essa ausência de planejamento, uma ausência de... Quer dizer, cada secretário que muda a linha, muda a política, cada secretário de um partido, cada secretário toca pela sua cabeça, ninguém está comprometido com um projeto global de administração, né? O único eixo que eles estão comprometidos é com o Estado mínimo. Todos eles estão comprometidos. A linha, né, é essa, é Estado mínimo, privatiza tudo. O que estão fazendo com o mercado agora é um absurdo. Tá? É um absurdo. Quer dizer, o poder público cria um intermediário para ganhar dinheiro em cima dos permissionários e dos usuários. Isso é o fim da picada. Né? Quer dizer, é a política mais... Quer dizer, o Estado, né, ao invés de estimular que os próprios usuários assumissem essa administração, socializasse entre eles a administração, como nós fizemos com a administração do full mercado. Agora se cria um intermediário, quer dizer, o Estado está criando um burguês, criando um capitalista para viver da exploração dos permissionários, que vão repassar parte desse custo para o usuário. Essa é a política neoliberal. Essa é a política neoliberal. É a mesma coisa, quer dizer, o Estado aqui tem, né, a EGR, tem uma empresa de rodovias que poderia administrar muito mais barato, sem lucro, sem taxa de retorno, só com capacidade de investimento e da sua própria sustentação, e o Leite entrega, né, e permitiu que CCR e outras grandes empresas veio para cá para ganhar dinheiro em cima de pedágio. Essa é a política do neoliberalismo, é a política dos tucanos, do MDB, né, que não sabem fazer outra coisa a não ser entregar para banqueiros, entregar para
empresários intermediários ganharem dinheiro a custas de serviços públicos. Então, eu acho que isso aqui é o grande erro de Porto Alegre, né? Isso começou a acontecer também na saúde, né? Começa uma transferência crescente de espaços que deveriam ser públicos, se entrega para alguém ganhar dinheiro e transfere esse custo para o usuário, para o cidadão. Quer dizer, Porto Alegre diminuiu um pouco a sua participação no ICMS porque Porto Alegre deixou de ser uma cidade industrial. Agora, aumentou enormemente, né, o ISSQN. Porto Alegre não perdeu dinheiro. A reforma do IPTU, que foi feita recentemente, poderia ter sido feita de forma muito mais justa, né, muito melhor, muito mais equilibrada, e não do jeito que foi feito, né, a toque de caixa, sem debate, sem discussão, enfiando goela abaixo. Claro que se nós pensássemos em fazer uma reforma desse tipo, a RBS, né, a imprensa aqui, mas teriam trucidado o governo. Como é o Marquesão, deixa passar. Né? Quer dizer, eu me lembro, eu poderia elencar aqui N exemplos das campanhas que, na época da terceira perimetral, a RBS e o Sequim chegaram a fazer mobilização lá na Zona Norte, quando nós estávamos criando a terceira pista na ampliação da Farrapos, e na qualificação que se fez da CIS Brasil, da CIS Brasil, né? E qualquer coisa que se fosse fazer, caía o mundo. Né? Era o meio ambiente, era uma árvore que ia sair quando tinha o compromisso de plantar 20 do lado em troca daquela que ia ser tirada. Mas não, se criava uma verdadeira guerra. Quando tentamos diminuir o funil aqui da Goethe, porque aquelas árvores eram espécies preservadas, antigas, etc. Assumimos o compromisso de que poderia ser feito com cuidado, com transferência, o que não fosse transferência se poderia plantar em outra região de forma compensatória, mas caiu o mundo. Quer dizer, uma campanha brutal, contrária, né? Agora acho que é vereador ainda, o Sequim fazia campanha, passeata, apoiado pela RBS, contra as mudanças que nós fizemos na CIS Brasil, que, ao menos no sentido bairro-centro, se garantiu terceira pista, muito melhor mobilidade, todas as obras de infraestrutura grandes que eram necessárias ali, principalmente o arroio, o areia, né, que passa ali, que era um permanente problema, foi todo ele refeito. As grandes obras de infraestrutura que nós fizemos, eu vi essa semana de novo a população reclamando porque as casas de bomba não funcionam. Quer dizer, é evidente que essas casas de bomba, elas não só são antigas, como elas têm que ter permanentemente conservação. A cidade de Porto Alegre, na sua maior parte, toda a região do Cristal, toda a região do Menino Deus, toda a região aqui de Humaitá, São João, né? Toda essa região é uma região que está na cota ou quase abaixo da cota do Guaíba. Então é evidente que tem que ter um processo permanente de conservação pelo DEMAI. Agora, você liquida com o DEMAI, liquida com o DEP, liquida com os órgãos que retira recursos. Quer dizer, esses órgãos, eles têm que, para poder pensar a cidade, eles têm que ter permanência, têm que ter longo prazo. Mas, para mim, né, já estou falando muito aqui, quer dizer, né, eu acho que, só para lembrar, a relação que nós construímos com o sindicato, com os funcionários, ao longo de todo o meu período, quer dizer, nós garantimos reajuste bimestral aos funcionários. É lógico que, como a gente aumentou, né, o reajuste era bimestral de acordo com a inflação.
Passamos os meus 4 anos de mandato, deu para cumprir isso. E isso não retirava recursos de investimento. Claro que o município tinha problemas de, como eu disse, né, nós vimos e acho que continuamos caindo no retorno do ICMS. Mas aí, bem, os municípios, como nós tentamos fazer naquela época, né, era exigir uma reforma tributária no país, brigar por isso na Câmara, com a presidência da República, para garantir que o sistema de divisão do ICMS não seja absurdo como continua sendo até hoje, baseado exclusivamente, né, na sua maior parte, quase exclusivamente, no valor adicionado fiscal, ou seja, cidade que não tem indústria está lascada, está roubada, né? Não tem uma. Agora, os impostos municipais, eles existem, eles têm que ser cobrados. E eles. Aqui foi feito todo um alarde quando. E voltamos a ter uma política retrógrada, atrasada, aqui com o fim do RUR urbano que nós tínhamos criado quando da mudança do plano diretor em 99, né? Por que a gente brigava para que se tivesse um sistema único na cidade? Porque Porto Alegre, assim como deixou de ser uma cidade industrial, Porto Alegre deixou também de ser um município com área rural, compreende? Nós tínhamos, e aí não se esquecemos disso, né? Nós tínhamos as áreas na Vila Nova do pêssego, da uva, né? Isto era preservado. A lei garantia ao produtor. Agora, quem não é produtor, quem tem sítio só por lazer, quem tem sítio só ou compra terras na Zona Sul para especulação imobiliária, ele tinha que pagar exatamente o mesmo imposto que paga o cidadão, porque ali tem água, tem luz, tem esgotamento, passa o ônibus. Quer dizer, mesmo sendo área rural, ela já tem toda a configuração de uma urbanidade que valoriza o terreno, valoriza a área e assim por diante. Então, essas políticas, elas retrocederam, né, voltaram atrás. As políticas de planejamento, de impedir a especulação urbana, né, os shoppings que foram aprovados aqui, todos eles foram aprovados com limite de área construída. Esse era o projeto original. Passa meia dúzia de anos, cada um desses grandes shoppings faz uma torre no meio. Mas como? Como é possível que ainda cria o solo urbano? Quer dizer, só aconteceu isso, né, aqui no Praia de Belas, lá do Cristal, hoje Barra Shopping. Quer dizer, aquelas torres é pura especulação, é puro perda de qualidade da área. Por quê? Porque se abrem as famosas exceções no plano diretor, num conselho municipal dominado pela prefeitura, que impede, né, que a população, que tenha um controle efetivo, que manipulam os conselhos municipais para que se favoreça a especulação imobiliária. Então, eu acho que tem um aprendizado muito grande naquele período, né? Quer dizer, eu me lembro de coisas agora com a pandemia, por exemplo, né? Você imagina na pandemia para os micro e pequenos empresários se a gente tivesse um Porto Solidariedade, como foi o Porto Sol, né? Que era um poderoso instrumento de financiamento baratíssimo para o micro e pequeno empresário. Hoje, inclusive, com verbas prometidas pelo governo federal. O Porto Solidariedade tinha a participação do município, tinha a participação das entidades empresariais, participava também, funcionava por dentro da Caixa Econômica Federal, quer dizer, era uma visão de atender. Né? Hoje, eu nem sei que fim levou. Né? Ali na Alberto Bins tem uma filialzinha, acho que virou uma empresa particular ou uma cooperativa, sem a interferência do poder público,
sem o peso do município para fazer valer, crescer, ampliar e assim por diante. Eu me entusiasmo aqui e perco aqui um pouco o tempo. Mas, Jonas, queria te cumprimentar também por isso e dizer que tem um prazer conversar contigo, conversar com o sindicato, acompanho o trabalho de vocês no sindicato aí, um sindicato de briga, de luta, né? A tua condição de professor também é muito particular, porque a gente construiu uma política pública aqui, não só novas escolas, não só quintuplicamos a rede no estado, aqui no município, né? Mais que quintuplicamos a rede pública no ensino fundamental e a educação infantil, e aumentamos isso enormemente com a política das creches comunitárias, né? Das escolas infantis comunitárias. Então, essa política veio acompanhada de toda uma pedagogia nova, toda uma visão nova da estrutura do ensino, que dava conta naquela oportunidade para combater evasão, combater repetência, dar efetivamente oportunidade aos alunos dos bairros de Porto Alegre terem uma educação de qualidade, com formação dos professores, com seminários nacionais, internacionais, permanentes, regulares, todo o trabalho que foi feito e que a gente hoje vê abandonado, completamente abandonado. Cada vez que eu me encontro com um professor, uma professora no supermercado, na rua, em alguma manifestação, eu já sei que já vem a cobrança, a lamúria, né? Dizendo que, ai, que saudade, ai, que... Né? O que a gente fez nessa rede, o jeito que está hoje, completamente abandonada, completamente desprestigiada pelo poder público, quando toda a nossa política naquela época foi exatamente o oposto. Eu fico por aqui, queria continuar te ouvindo também. E também, assim, Raul, é muito bom te ouvir, porque é importante rememorar a população que vive na cidade e pensar o direito à cidade, né? Hoje eu estou licenciado do Simpa, né? Mas a gente, dentro do Simpa, fazendo a luta corporativa por direitos para os trabalhadores, a gente acaba vivendo a cidade em várias regiões, porque o serviço público está em várias regiões. A gente tenta entregar, né, para a população educação, assistência, saneamento, enfim, pavimentação, limpeza urbana e todos os recursos que precisam estar sendo entregues para a população viver numa cidade, né, para que viva realmente a cidade. Só que a gente vê dificuldades na prefeitura, muitas dificuldades. Uma delas, por exemplo, Raul, que a gente lutou e luta ainda como servidor público é a recomposição dos quadros. Nós temos um avanço avassalador do neoliberalismo nas relações de trabalho, que é a terceirização. Tudo terceirizar tudo, terceirizar. E isso não gera necessariamente qualidade, não gera, porque tu não gera vínculo com as comunidades. Tu não gera um servidor que tem relação, inclusive, com as empresas públicas. Hoje o DEMAI, como tu comentou, o DEMAI está à míngua. O DEMAI, inclusive, tem recurso em caixa, tem uma tarifa social, é uma água barata, histórica, né, premiada fora do Brasil, pela qualidade da água, porque o Guaíba, quem não sabe, o Guaíba ele é muito poluído pelos afluentes, quer dizer, os rios trazem muito esgoto para o Guaíba, porque muitas prefeituras não têm política efetiva de saneamento. É uma coisa que ainda 2020 o Brasil não avançou e agora querem privatizar, né, tudo de saneamento no Brasil. E que é aquilo que tu comentava, tudo tem que virar lucro, quer dizer, tudo tem que virar mercadoria, tudo tem que ser vendível. Então a gente tem algumas preocupações, por exemplo, essa de servidores públicos, que hoje são poucos na prefeitura. As pessoas hoje estão reclamando, eu não vivia isso no passado, o governo Marquesan foi muito forte, as pessoas reclamam do DEMAI, porque falta água, porque não teve um planejamento, a Zona Sul toda expandiu, Raul, aumentou o número de moradias, habitações populares, quanto condomínios classe média, e não teve a ampliação da extração de tratamento de esgoto Belém Novo. Isso, a última grande obra de ampliação e de expansão da rede, né, de tratamento de água
foi lá na subida da Pitinga, na subida da Lomba do Pinheiro, que ainda era, a última obra foi governos do PT. Então você veja aí 16 anos de crescimento muito grande demográfico da Zona Sul e que a estrutura pública, seja saneamento, seja pavimentação, mobilidade urbana, não acompanhou. Então, por exemplo, escolas de educação infantil, há uma carência enorme na zona, no extremo sul, chamado Restinga ainda, há um déficit muito grande. Tu comentava, e aí eu coloco o número, complemento, 5.000 matrículas é o que falta, 5.000 vagas para atender crianças de 0 a 6 anos que precisam estudar, que é um direito garantido na Constituição, garantido pela emenda 59 de 2009. Nós estamos falando de 10 anos atrás, uma emenda que tornou obrigatória a educação dos 4 aos 17, e ainda Porto Alegre, uma capital. Então, se uma capital não consegue alcançar o direito à educação, há um problema de relação com essa cidadania. Há um problema, inclusive, de relação com a legislação, que os governantes não buscam cumpri-la. O plano municipal de educação está na gaveta, e ali está previsto a ampliação da educação pública, a qualificação dos docentes, a produção, na verdade, em diálogo com aqueles que vivem no município. E quando tu exclui uma parcela, que é a maior parcela da população, que é a dos trabalhadores e trabalhadoras, não são os empreendedores, quando tu exclui eles da participação, tu tem dificuldades de ver uma cidade real, que é feita por todos. Hoje o governo Marquesan, por exemplo, o transporte na pandemia, o transporte foi feita uma licitação no governo Fortunati que não foi chamado cada bairro, cada microgrupo de habitação da cidade, de habitantes, para discutir que licitação é essa que a gente queria, que transporte é esse que queria. Eu queria ser chamado aqui como morador da Ípica para discutir que ônibus que eu quero. Eu uso ônibus há mais de 20 anos, transporte público, não tenho carteira de motorista e vou continuar usando porque eu acredito que nós temos que usar para que ele tenha mais qualidade. Só que eu quero ser chamado como cidadão para debater isso. E aí agora na pandemia o governo Marquesan juntou linhas, encerrou mais de 30 linhas, juntou elas, reduziu horários porque os empresários disseram que não estavam lucrando. Então na pandemia, que os protocolos da Organização Mundial de Saúde dizem, se afaste, fique 3 metros de distância, 1,5 metro, 2 no limite, tu bota ônibus com 10 pessoas de pé, isso não tem distância protocolar sendo cumprida. Tu não oferece EPIs, por exemplo, tu não cobra dos empresários EPIs para a tripulação, cobrador e motorista. Estão aí vários desses sendo contaminados e, inclusive, a prefeitura não consegue nem adquirir testes, nem para a saúde, nem para esses dos serviços essenciais, transporte, saneamento, limpeza urbana. Então, há uma dificuldade de gestão. Nós poderíamos trabalhar com a palavra incompetência, né? Mas talvez não seja essa palavra. Talvez a palavra seja negligência. Quer dizer que o governante fecha os olhos para os problemas reais da cidade e trabalha no imaginário que hoje a gente vê muita fake news. A fake news não é só a mentira sobre um dado real, sobre um fato social. A fake news também é a ocultação da realidade, daquilo que vive o cidadão. Então, quando eu oculto que falta água na Lomba do Pinheiro e fico dizendo que eu estou fazendo política pública de saneamento, é também uma certa fake news. Quando eu digo que eu estou fazendo a boa política do transporte, e que estou botando a Carris, cobrir algumas linhas das empresas, eu oculto que as pessoas estão andando de pé em plena pandemia dentro do transporte público. Que uma passagem não é barata, uma passagem de ônibus que teve um aumento aí de mais de 1000% ao longo dos últimos 20 anos, e que o aumento para os trabalhadores, que eles sempre botam a culpa, não, tem que aumentar a passagem porque tem que pagar o salário do motorista e do cobrador. O aumento deles, nesse mesmo período de 20 anos, foi de perto de 500%. Então, assim, né, gente, não chegou, como é que se diz, não chegou nem, os dados não são reais, porque tu trabalha só em cima do lucro. O lucro foi exorbitante no aumento da passagem, mas o retorno para a população e para a tripulação, por exemplo, não é o fato. Por quê? Porque os empresários comandam e não a maioria da população. Daí a importância do que tu traz, e eu já quero passar a palavra para te comentar essas coisas, da participação popular. O povo tem que ser ouvido. Eu não posso produzir uma política pública para Restinga que eu não ouço a representação de 150 mil moradores. Eu não posso fazer isso no meu gabinete lá, o prefeito faz isso hoje. Tem que ouvir a população, a Lomba do Pinheiro também. Ah, nós estamos fazendo política para melhorias. Aí quando vê, aparece lá um vereador numa pavimentação, aparece um vereador tirando foto numa esquina lá, que pintou uma pracinha. Isso não é política pública de fato. Isso é o que muitas pessoas criticam. Isso é a politicagem, não é a política real.
E eu acho que a política real, Raul, tem que ser feita com a cidadania, por isso tem que ser dado um fôlego, e essa é a nossa crença, como servidor público e cidadão de Porto Alegre, que a Manuela e o Rosseto possam representar, dar fôlego à participação e à democracia. Uma cidade que as pessoas possam falar e dizer quais são os seus problemas reais. Eu lembro aqui do meu bairro, que é Urubatã, que é onde fica o Anísio, as últimas obras aqui foram a pavimentação da rua Marcílio da Silva Barbosa, que é onde eu moro, foi em 2001. E a quadra de skate que surgiu em 2004. Foram as últimas grandes obras, né? E que vinha acompanhado de saneamento. Antes de vir o asfalto, veio o saneamento da minha rua, que não tinha, né? O esgoto sanitário. Então, assim, eu me preocupo que, pô, quer dizer, não evoluiu a cidade, o nosso bairro, 16 anos, nós não precisamos de outras obras, precisamos. Nós precisamos de revitalização da nossa praça, que está caindo aos pedaços. A gente tem 3 praças no bairro. A gente precisa de uma política de segurança que o prefeito possa dialogar com as forças policiais estaduais, enfim, e criar uma política linkada com a educação também. Porque muitas vezes as pessoas acham que segurança é prender e jogar dentro da cadeia. E esse é o ideário neoliberal, de que acha que os problemas são resolvidos assim. Então nós temos muita desigualdade ainda, aumentou muito a quantidade de moradores em situação de rua em Porto Alegre, a FASC foi desmantelada. Tá aí os servidores da FASC nos acompanhando na live, eles sabem do que eu estou falando. Privatização de estruturas de assistência social, transformando em mercadoria, que ONGs, enfim, algumas igrejas que parecem, né, querer fazer a bondade, mas na verdade a bondade com dinheiro público, que deveria estar sendo administrado pela cidadania no OP. É o OP que tem que dizer aonde tem que avançar a assistência social. Enfim, o que eu quero dizer é que a população precisa falar. E quero passar a palavra para o Raul para comentar um pouco disso, porque eu acredito muito, Raul, eu como aluno da Escola Cidadã, eu estudei na época que eu era prefeito, eu estava lá dentro da escola e eu decidia junto com os meus colegas, eu nem entendia muito o que era, mas eu sei que eu votava para decidir se nós ia fazer bebedouro dentro da escola ou se era a cobertura da quadra de esportes. Eu comentava outro dia com o Zé Clóvis, e eu decidia, aluno de 10 anos, gente, isso é participação, isso é cidadania, mostrar que tu também tem o direito a decidir o que acontece naquele espaço público. Acho que isso precisa ser retomado e quero passar para tu poder comentar essas coisas que eu trouxe também. O exemplo, né, positivo que nós tivemos com o orçamento participativo escolar, que tu acabou de dar o teu testemunho aí. Qual era a tua escola? Era Anísio Teixeira. Da Anísio, né? As escolas vivenciaram uma experiência riquíssima, né? A proporção de crescimento do OP escolar foi superior ao crescimento em toda a cidade, o que mostrava também, né, o empenho dos professores, funcionários, a participação dos alunos, a comunidade escolar se envolveu também diretamente, né, quando nós passamos a fazer a experiência do orçamento participativo nas escolas do município. Foi uma experiência riquíssima e, infelizmente, também abandonada, que se criava todo um espírito de formação de cidadania, de um espírito de solidariedade, de decisão coletiva, pensando não só a escola especificamente, mas as escolas próximas, a região, né, o que havia de estrutura pública na região, e isso ia criando, né, uma consciência e uma concepção de vida em sociedade muito forte. Também queria agradecer aí as pessoas que entraram aqui, dezenas de pessoas ali que me cumprimentando, algumas eu reconheci pelo nome, outras não fiz ainda bem a ligação, mas certamente são pessoas que viveram também essas experiências e que estão participando da nossa live aqui. Mas eu queria também lembrar e pensar um pouco essa questão do transporte público de Porto Alegre, né? Eu acompanhei nessas últimas semanas as empresas aqui reclamando e exigindo reajustes ou diminuição de frota ou manutenção sempre de uma taxa de lucro independente
da pandemia ou da socialização necessária dos esforços, né, que se tem que fazer num desses momentos. Ora, se o sistema não é bom, bem, devolvam a concessão, devolvam ao poder público. Eu tenho certeza que uma empresa, eu quando saí a Carris, quando saí da prefeitura, a Carris já tinha mais de 20% do transporte de Porto Alegre. 21, 22% do transporte da frota de Porto Alegre. E eu tinha certeza que nós tínhamos condições de assumir todo o sistema. Se o capitalismo pensa sempre na racionalidade, qual é a racionalidade melhor para ter investimento pessoal, distribuição das linhas? É melhor ter 10 empresas? Os consórcios que atendem aí o sul, o leste, o norte? Ora, se eu tenho uma única empresa, eu tenho uma redução de custos. Não é isso que os capitalistas dizem seguidamente? Se a minha empresa não precisa dar lucro, ela só tem que ser superavitária, ela tem que se pagar, como a Carris se pagava, eu já posso diminuir aí no mínimo 15, 20% da tarifa, que hoje é a taxa de retorno dos empresários. Sempre, quase sempre, fraudada também nos custos das autopeças, do preço dos veículos e assim por diante. Então, eu entendo que o sistema de transporte de Porto Alegre ele tem condições. Né? Nós não temos, com o crescimento demográfico de Porto Alegre, né, e com a crise mundial e com a crise dos estados, não adianta fazer e pensar aquelas fantasias que cada governo que chegava aí que criava um gabinete, né, uma secretaria especial para fazer o metrô e gastava uma dinheirama para manter pesquisadores e etc, etc, etc. Quer dizer, o município de Porto Alegre vem caindo no ranking das grandes capitais, tem a menor taxa de crescimento, estamos com 1,5 milhão de habitantes. Agora, nós temos corredores prontos, que herdamos do sistema dos bondes elétricos. Nós temos as perimetrais, que passam por todos os corredores. Ora, eu posso fazer um sistema em Porto Alegre usando as radiais e as perimetrais, eu posso fazer um sistema de transbordo com o mesmo bilhete, fazer com a mesma passagem, né? Baratíssimo o transporte. E você pode se deslocar para qualquer canto da cidade, usando, né, o cruzamento das perimetrais com as radiais. Agora, se eu tenho em cada radial um sistema, se eu tenho cada um empresário fazendo um sistema de cobrança, um sistema de custos, um sistema... Isso não tem racionalidade. Serviço público. Tá? Quer dizer, se eu tenho... Imagina, por exemplo, Porto Alegre ter 4 empresas de fornecimento de água. Porque tem que ter concorrência. Serviço público não tem que ter concorrência. Serviço público tem que ter fiscalização, tem que ter controle público, abertura, transparência, controle dos usuários. É isso que funciona. A Europa, que nos anos 90 se entusiasmou com as ideias da Margaret Thatcher, se entusiasmou com o Reagan e privatizaram, né, nas capitais europeias, privatizaram a água, privatizaram luz. Todas voltaram atrás. Todas tiveram que estatizar de novo o controle desse serviço. Aqui mesmo, ao lado, Buenos Aires, na Argentina, aqui, né? Quer dizer, o serviço de água virou um inferno. Quer dizer, essas coisas não combinam com o lucro. Você tem que ter empresas públicas que são superavitárias. Elas podem até ter, se assim a população decidir, subsídios, né, externos, através de outros mecanismos de arrecadação,
para garantir a sua estabilidade econômica, financeira, os seus investimentos. Ou fazer, né, investimentos de época em época a partir de uma arrecadação específica para uma obra grande necessária. Mas o básico, ela tem que ser equilibrada. Se ela tiver que ter subsídio, é por decisão política, da própria sociedade, que decide, olha, eu vou continuar tendo um transporte mais barato e parte desse dinheiro vai vir aqui do ISSQN, vai vir do ITBI, vai vir do IPTU, ou do bolo conjunto do município. Quer dizer, então, pensar e inovar, né, não é essa bobageira neoliberal que não consegue repetir outra coisa a não ser essa história de maximizar lucro, de diminuir custos, quer dizer, esta racionalidade, ela no serviço público, ela tem que estar à disposição das pessoas, né? E não de quem vive, né, sugando e explorando e tendo ganhos em cima disso. Não é compatível. Então, eu sou defensor de que, naquela época, né, a gente no meu governo, né, graças ao trabalho belíssimo que foi feito lá pela Cristina, né, Piovesan, que era naquela época diretora nossa, antes o Túlio Zamin também dirigiu muito bem a Carris. A Carris ganhou todos os prêmios que existiam, nunca foi deficitária, nunca teve déficits de agora não pode renovar a frota. Nós éramos exemplares na renovação da frota. Quem primeiro cumpria a legislação de renovação. Agora o que está sendo feito é um verdadeiro absurdo contra o usuário, que é ampliar os prazos de renovação. E isso não só recai sobre o usuário na qualidade do transporte, como esse veículo vai exigir uma manutenção muito mais cara e que vai ir também para a conta da tarifa. Então, apesar dos tucanos aí, né, se dizerem os grandes defensores da racionalidade, enfim, da teoria econômica mais precisa do funcionamento micro das empresas, quando chegam no governo, eles são incapazes de sair desse raciocínio extremamente limitado, tacanho, né, de não compreender as diferenças que existem entre a administração de empresa e a administração pública. Quer dizer, esse governo está sendo marcado, como os outros também foram, né? Alguns se subordinaram a isso, né? Eu acho que, apesar de toda a trajetória sindical e toda a trajetória de formação política dentro do PT, até o governo Fortunati acabou se rendendo a essas coisas e deixando, né, de levar adiante um projeto maravilhoso que se construiu aqui. O Fórum Social Mundial só veio para Porto Alegre graças à democracia participativa que nós aqui praticávamos. As pessoas que organizaram o Fórum Social Mundial queriam dar o melhor exemplo contra o Fórum Econômico Mundial, lá que todo ano se realiza na Suíça, né, reunindo todos os ricaços do mundo. Bem, então, esse é um processo que eu acho que a gente não pode também perder de vista. Acho que também nós já estamos saindo um pouco do tempo aqui, estamos ultrapassando o nosso horário. Tá mas tranquilo. Queria dizer que o Rosseto, né, a Manu e o Rosseto estão elaborando um programa capaz de recuperar essa trajetória, de recuperar esse processo e a gente ter condições, né, de superar isso.
mas fico E por uma, aqui também. E uma coisa assim também, Raul, que vem os comentários aqui, que é importante, são vários temas da cidade que a gente tem que tocar, mas um tema assim que muito dói no coração do porto-alegrense é a destruição do carnaval, da festa popular. Porto Alegre tinha uma história de carnaval que rivalizava, não rivalizava, mas ficava ali quase no mesmo patamar dos carnavais de Rio de Janeiro, São Paulo. Era reconhecido, né? A gente, inclusive, queria assistir na televisão o desfile das nossas escolas aqui, as pessoas acompanhavam, e isso sumiu, não teve mais apoio público. Toda uma economia criativa, né? O carnaval, então, assim, um tema que a gente fica muito triste, que foi no governo Marquesan, a derrota do carnaval. E outra coisa, assim, o circuito cultural, a capital do Rio Grande do Sul, onde tem muitos artistas, tem produção de espetáculos, tu não tem mais uma política municipal de fomento, de selecionar artistas com recurso público, fomentar a produção de conhecimento novo, cultura é conhecimento novo. Então, assim, a gente vê que a cidade avançou tanto e agora, em um período curto de 16, 10, 12 anos, ela se reduziu de tal forma, os cidadãos começaram a ser tratados naquilo que vem um comentário aqui, que eu gosto muito, e eu tenho sempre na minha mente que o Olívio diz, o cidadão tem que ser sujeito da política e não objeto, e não ser objeto é ser chamado a falar como no seu lugar ontológico, como ser que contribui para a construção da cidade, que a gente vive uma vida numa cidade de 70, 80, 100 anos, e a gente precisa ser ouvido como cidadão. Eu, como servidor público, por exemplo, eu fico muito feliz que a Manuela Rosseto tenha ouvido muitos servidores em várias regiões da cidade, em várias temáticas, o Rosseto ser reunido, né? Porque é isso, tem que ouvir as pessoas que se relacionam e que produzem as relações na cidade. As relações na cidade não são comerciais, elas são relações entre pessoas envolvidas em várias áreas, em vários âmbitos. Sejam elas relações culturais, relações, enfim, que às vezes são de troca mesmo, de compra de mercadoria, mas é de uso do espaço público também. Uma cidade é um espaço público, ela não pode ser vista como um espaço privado de minorias, que eu atendo só algumas regiões da cidade com serviços, né, de limpeza urbana, né, de cultura, de iluminação pública, e eu me esqueço que tem um Lami, que está alagado até hoje, que não tem política de saneamento, que dá uma chuvinha, as pessoas têm esgoto dentro de casa. Ali na Vila Amazônia da Zona Norte, gente, é um problema recorrente de mais de 15 anos e não se soluciona, passa a gestão, e tem um departamento municipal de água e esgoto que tem um plano municipal de saneamento que não é colocado em prática. Então, assim, o servidor público, ele quer ser aquele que contribui para efetivar a política, seja de qual governo for, porque a gente quer trabalhar para a cidade. Só que a gente não é ouvido pelos governos neoliberais. Eles tratam a gente como inimigo. O Marquesan, por exemplo, é arroxo salarial, retirada de direitos, reforma da Previdência agora, é absurdo em cima de absurdo, sem necessidade e sem dialogar com as instituições legítimas. Então a gente fica, assim, Raul, muito preocupado, porque a cidadania, ela precisa usar o ano de 2020, da Covid, da pandemia, para rever também o seu conceito de cidade. E eu acho que a campanha da Manu e do Rosseto vão nos ajudar a fazer isso. Pensar que cidadão nós queremos e que cidadão nós somos. Quem é esse que vive em Porto Alegre? Porque o sujeito que está vivendo na Restinga, ele quer viver a cidade, ele quer viver a Orla do Guaíba, mas daqui a pouco a Orla do Guaíba não tem acesso para ele, porque o transporte é sucateado, o transporte é caro, e ele não consegue chegar ali e não tem uma política de pleno emprego, porque o município deveria participar também disso, políticas de construção de mais empregos. Hoje, Porto Alegre, ela poderia ter um circuito de turismo, um circuito cultural que trouxesse, né, outras pessoas para cá e que as pessoas daqui conseguissem assumir funções, né, dentro dessa matriz econômica, mas a gente não tem o poder público como indutor, como produtor de políticas que podem fomentar melhores relações dentro da cidade e fazer ela avançar, inclusive, no recolhimento de impostos. Não só onerar as pessoas, cidadãos, mas construir, né, renda, a sociedade produzir mais. Então, assim, queria passar para ti com essas impressões, Raul, para tu também fazer mais algumas reflexões e encaminhar aí para as considerações finais. Nós teríamos até, né, uma tarde toda para conversar setor por setor. E
É claro que o processo, né, que ocorreu com o carnaval, com a própria cultura em geral, né, não foi só o carnaval. Se nós pensarmos o conjunto das políticas públicas que nós deixamos, eu acho que sobreviveu apenas o Porto Alegre em Cena. E sobreviveu também, em parte, porque também foi meio terceirizado. Foi terceirizado porque todos os demais programas que nós tínhamos na área da divulgação da música, o Festival de Música de Porto Alegre, né, todo o processo de gravar autores, cantores, músicos locais, criar espaços para que essas pessoas pudessem ter o seu trabalho divulgado, todo o trabalho do Ateliê Livre, né, que era concorridíssimo como um centro de formação para centenas de pessoas que passaram por ali, o abandono dos teatros, o fechamento da Mário Quintana, da usina do gasômetro, né? O fechamento da usina do gasômetro é um verdadeiro crime. Você gasta milhões para fazer um ajardinamento, fazer uma urbanização da orla e, simultaneamente, fecha a usina do gasômetro. Mas que política é essa que não consegue pensar o conjunto, pensar a totalidade do que é? Lá dentro tinha espaço para exposições, tinha espaço de cinema, tinha espaço de teatro, que ainda estava inacabado, salas específicas de encontro, de reuniões. Né? As salas de reuniões lá eram utilizadas pelos mais variados setores da comunidade. As exposições que ali fizemos, uma das últimas e talvez uma das mais belas e bonitas foi a exposição feita lá com as obras do Sebastião Salgado. Como é que se joga isso tudo para cima? Tá? Então, eu acho que eu queria terminar com isso. Eu acho que o nosso acerto não era porque a gente tinha o partido A, o partido B, ou que. Não. O nosso maior acerto foi ouvir a população. Esse foi o maior acerto, foi ouvir, reunir as pessoas e ouvir. Tá? Dialogar com as comunidades, dialogar com os conselhos municipais na área da cultura, na área da educação, construir com eles, construir com o Conselho Municipal de Saúde uma política popular de saúde. Quer dizer, esse é o centro de qualquer governo que queira ser inovador, que queira ser democrático, que queira pensar efetivamente numa outra forma de relação com a sociedade. Se não é isto, é o autoritarismo, é a burocratização, é o processo de atender só os cupinchas, só os de casa. Ou seja, que nós precisamos retomar a participação popular, retomar mecanismos, critérios, né? Fazer com que os recursos sejam efetivamente também geridos pelas pessoas. Tá? Quando nós criamos fundos, por exemplo, né, para essas atividades, aí entrava o papel do Conselho Municipal, que era eleito, que não era um departamento, não era a mão, né, ou amigo do prefeito que estava lá. Não, era a expressão da comunidade. Às vezes você poderia ter aparecer uma divergência, aparecer um probleminha menor de prioridade, de importância sobre uma iniciativa ou outra. Mas isso é completamente secundário em relação ao conjunto da obra.
é completamente secundária em relação ao conjunto da administração. Quando nós chegamos com o Olívio no governo, tá? Eu sempre lembro isso, nós achávamos que a gente tinha toda a certeza, né, de que o maior problema, e o Olívio bateu fundo nisso, né, era o transporte coletivo. Nós achávamos que esse era o grande problema da comunidade de Porto Alegre. Quando a gente foi para o AP, quando a gente começou a ouvir as pessoas, né, o que aconteceu? O que aconteceu é que o transporte não era bom. Tá? Ele teve que ser profundamente reformulado. Mas ele não aparecia para as pessoas, a não ser na quinta, sexta reivindicação. As pessoas tinham reivindicações muito mais prioritárias de urbanização, de poder morar numa rua que tivesse nome, que tivesse número, que desse à pessoa um sentimento efetivo de cidadania. A pessoa tinha que ter direito à pavimentação, de ter direito a uma escola próxima. Então, essas coisas é que começaram a tomar corpo quando nós efetivamente fomos lá criar um mecanismo de decisão, de debate, de discussão, decisão pela comunidade. Aí é que Porto Alegre conseguiu recuperar e melhorar fundamentalmente que são os bairros que a cidade tinha maior carência. Isso não elimina a grande obra, nem elimina que a gente mantenha a cidade limpa no seu conjunto, que a gente mantenha o centro histórico. Tá? Nós vivemos também problemas com o comércio ambulante, vivemos problemas que qualquer prefeito pode viver. O problema é encontrar a solução junto com as pessoas, e não as imposições, ou não as saídas fantasiosas, né? Corruptas, como foi aquele camelódromo lá que foi feito, um mastodonte horrível do ponto de vista arquitetônico, não um negócio que aquilo não tem explicação do ponto de vista arquitetônico alguém fazer, né, uma passarela em cima de uma das principais avenidas da cidade. Hoje totalmente desvirtuado, com sérios problemas de corrupção. Aquilo foi licitado sem estacionamento, depois apareceu um estacionamento, está lá um estacionamento sendo apropriado privadamente. Né? Os critérios de ocupação há muito tempo deixaram de ser de comércio ambulante. E ganhamos aquele mastodonte completamente fora da estrutura urbana, da estrutura arquitetônica, da estrutura do centro histórico da cidade, como uma falsa saída, né? Acho que o Raul caiu, né, gente? Acho que tô só eu aqui. Então a gente... Vamos ver se ele volta aqui. Vamos aguardar. Enquanto isso, vamos ler alguns comentários, né? Vamos ler alguns comentários aqui das pessoas que nos acompanharam
durante esse período aqui da live, que ainda não acabou, né? O pessoal está avisando que travou aqui, ó. Para isso, seria importante o retorno do orçamento participativo, a voz da população, a voz da razão, diz o Maineri. Isso mesmo, Maineri, que trabalha no DEMAI e conhece bem a situação, né, dos trabalhadores. Enfim, vocês estão me ouvindo? Por favor, comentem aí. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora ou não? Digam se estão me ouvindo, por gentileza, aí nos comentários. Alô? Estão me ouvindo? Então tá, gente. Então assim, ó, o que diz aqui a Neide? Parabéns por mais uma vez esses debates nos abastecem de informações e conhecimento para que possamos sair à luta. Rosalino, grande prefeito Raul, saudades. Suzana, que era a professora do Anísio, querida Suzana. Rosane Dalsaço, Silvia Moura, Marlene, a participação popular é o que falta hoje nessa administração. É isso mesmo, Marlene. Essa é a grande dificuldade, quererem ouvir a população, ouvir o povo, quem faz a cidade. Heloísa também está aí conosco, mandando parabéns. Raul, grande referência para a gente. É isso mesmo, Heloísa. O Porto, Grande Porto, orgulho de ter trabalhado com o Raul. Olha aí, ó, trabalhou com o Raul. Grande Porto, abraço, Porto. Sérgio Bertoldi foi prefeito de Alvorada, também PT. Parabéns. Isso aí, gente. Tamo junto. Grande Serginho, agora é pré-candidato a vereador em Alvorada, hein? Nós temos a bandeira da educação pela mão do Sérgio. Grande Sérgio. Luciane Cabeda, também professora de música. Nós tínhamos um carnaval forte, sempre fizemos parte do circuito cultural do país. Excelentes artistas, cabeças pensantes, e esta prefeitura acabou com a cultura. Exatamente, minha amiga Luli, é difícil acreditar, mas o carnaval foi esmagado pelo Marquesan. Ana Regina Jardim, que também foi conselheira da cultura, os cidadãos perderam os espaços para serem agentes de participação. Enfim, gente, a Soraya, os governos neoliberais não entendem a cidade como sendo para todos, privatizam o patrimônio, excluem as pessoas e ignoram quem mais precisa do Estado. Beatriz Mota, ô Beatriz, está aposentada agora, né? A Beatriz conhece muito do demais, gente, muito do saneamento, e diz para nós, ó, água para todos, demais público, qualificar a saúde, a segurança e investir em educação pública, e claro, diversão e arte, isso mesmo. Tatiana, professora, acabaram com a cultura em geral, grande Tatiana. A Elisa, o papel da frente de esquerda em Porto Alegre, qual é, Raul? Olha aí a Elisa questionando, a esquerda vai se unificar, não vai, vai ter quantas candidaturas? Isso é uma coisa que a gente está questionando também, né? Era a hora da grande unidade, e a gente não está vendo isso, estão preocupados. Enfim, gente, muita gente aqui, a Laura Nunes também. Silvia Moura, e o Raul continua tentando entrar aí, o Leandrinho, nosso amigo, está tentando ajudar, grande Leandro. Olha só, vamos lendo mais os comentários enquanto o Raul não chega. Grande prefeito, viva o AP, Marta Rosa. E a Sandra diz o seguinte, transporte público não tem que dar lucro, ele tem que voltar a investir na frota, no serviço, isso mesmo, Sandra, grande Sandra, guerreira aí, liderança nossa, Sandra, abraço. Enfim, gente, a Márcia Ferreira coloca aqui, ó, a questão era que o público era valorizado, agora sucateado para dizer que não funciona. Grande Márcia Ferreira, da direção do Simpa, professora aposentada, está em muitas batalhas, muitas frentes, não é fácil, gente. Eu estou licenciado do Simpa, mas não é fácil ser Simpa no governo Marquesan, porque ele odeia sindicato, odeia trabalhador. E nesse sentido, a cidade precisa muito ser ouvida. O servidor público são 27 mil, nós estamos falando de 27 mil pessoas que trabalham no Estado para que todas e todos possam acessar o serviço público, né? O Estado, a gente diz, essa entidade, ela vive do recurso do imposto, e esse recurso a gente quer entregar para a população em educação, em saúde. Por exemplo, a saúde não está conseguindo, porque o Marquesan não atende o que a população realmente precisa. Ele fecha unidades de saúde, fechou Belém Velho, fechou a unidade de saúde Altos do Embratel,
fechou orfanatrofe, agora quer fechar tronco, e isso estou falando só a Zona Sul, não vou nem entrar na Zona Norte, Zona Leste. Ele fecha e centraliza a saúde, quando deveria estar descentralizando, né? O que é descentralizar? É oferecer na porta da casa das pessoas aquilo que é dela de direito. Então, tu não pode fechar os postos de saúde e achar que um grande hospital vai dar conta. E se aglomerar as pessoas em fila, nós estamos vendo na pandemia, o povo todo da Zona Sul correr para o postão da Cruzeiro. Deixar dessas 3 unidades, estaria mais espalhadas as pessoas e sendo atendidas. Só que tem que garantir médico. O Mais Médicos cortaram, e aí virou o quê? Virou o quê o Mais Médicos quando cortaram? Virou pó, e a população perdeu. Falavam mal dos médicos cubanos, mal dos médicos que vinham de outros países, e agora nós não temos. E o prefeito de Porto Alegre sequer recompôs o quadro dos médicos das unidades de saúde, e agora está demitindo o povo do IMESP, destruindo com a cidade. A saúde, gente, está na UTI. É isso que está acontecendo. E nós estamos denunciando sempre, mostrando e queremos anunciar um tempo novo, gente. É preciso conversar com o público, com o povo, com as pessoas que usam os serviços públicos, que é o público, que é a população, o usuário, o cidadão. Ele tem que dizer se está bom ou se não está, e não o prefeito da cabeça dele fechar as unidades de saúde. Tem que chamar pelo orçamento participativo e dizer, olha, eu quero fechar 3 unidades. Vamos ver se o povo votar e fechar. Agora, não sem decisão coletiva, né? Uma coisa autoritária, que é o Marquesan. Então, gente, nós precisamos nos unir, né? Aqui tem um comentário, o Leandrinho está colocando aqui, ó. Raul pede desculpas, acabou a bateria. Manda um abraço a todos e todas e disse que teremos outra oportunidade de interagir aqui na nossa página. Agradece pelo carinho de toda a audiência da página. Olha aí o Porto comentando, sim, Porto, aqui, ó, é que eu moro em casa, né, Porto? Então, a vizinhança aqui, todo mundo tem 2, 3 cachorros, então não é mole, não. É uma sinfonia de latidos, mas a gente gosta dos bichinhos, né? Então a gente não vive sem eles, a gente gosta muito, então tem que às vezes eles interferem na live, tem que aceitar. E a gente fala mais alto, aumenta o tom, né? Para falar mais alto que eles, senão fica só o latido. Mas, gente, eu quero dizer para vocês assim, ó, encerrando aqui a nossa live, foi um momento de muita riqueza ouvir o Raul Ponte. Gente, é uma sumidade, não é? É muita experiência numa pessoa só. Um cidadão de Porto Alegre que continua aí combatente, muitos mandatos concedidos para ele pela força do povo, porque o povo acredita no seu poder, na sua construção coletiva. E nós temos que usar isso. O trabalhador tem que ir para o poder. Os trabalhadores têm que ser prefeitos, prefeitas, vereadores, deputados, enfim, conselheiros tutelares, tem que estar nos sindicatos, tem que estar nas lideranças de associações. Nós somos a maioria do povo brasileiro, do povo de Porto Alegre. É nós que temos que dar as cartas e dizer que transporte eu quero, que educação, que cultura, que saúde, que meio ambiente, que direito à cidade eu quero. Olha, o prefeito quer cobrar pedágio. Ah, quer cobrar pedágio? Então vamos discutir com a cidade. Fazer uma longa discussão, um ano de discussão sobre a questão da mobilidade, como é que a gente melhora, como é que a gente amplia os recursos públicos para investir na cidade, mas não da sua cabeça. Da sua cabeça, não. Eu posso pensar muito bem, para mim, mas eu tenho que ouvir uma cidade, 1.400.000 habitantes, tem que ser ouvidos. Eles têm que levar a sua voz. É a sua voz que deve ecoar, não a voz de meia dúzia de vereadores ou de meia dúzia de apaniguados, enfim, do prefeito. Nós temos que buscar, gente, democracia, porque a democracia parece assim, estamos no Brasil, democracia, Constituição e tal. Não, gente, a democracia é uma luta permanente. É uma trincheira de luta permanente para que a participação e o desejo popular da maioria aconteça de fato. Então, nós temos que, mais do que nunca, lutar para que a gente seja representado como trabalhador e trabalhador nos parlamentos. O legado do Raul, dos governos populares, Sofia, enfim, tantos lutadores, esse legado ele está aí, para a gente se inspirar e construir com as nossas mãos um tempo futuro. Ó, cortou, voltou. O presente é nebuloso, mas o futuro não pode ser. E só não será se nós continuarmos lutando. Então, gente,
fique em casa se puder, se cuide nessa pandemia, ajude quem tu possa auxiliar, vamos continuar nas redes, sabe, brigando forte, a nossa voz nunca será calada, eles querem calar, mas não calarão porque nós somos maioria. Nós devemos buscar a hegemonia do campo dos trabalhadores, nós que temos que, reitero, dar as cartas na política brasileira. E quero convidar vocês para amanhã, gente, vamos ter uma live maravilhosa. Com quem? Maria Eulália Nascimento, professora aposentada, foi secretária adjunta de Educação, conselheiro do Estado de Educação por 8 anos, 2 mandatos, enfim, uma liderança nossa da esquerda, uma professora que conhece muito, e junto a Ana Freitas, foi professora do município, do Estado, professora universitária em várias universidades. Amanhã nós vamos fazer uma live Brasil e França. É a Ana Freitas lá na França e nós aqui no Brasil, eu e a Eulália, eu mediando, né? Essas duas pessoas lutadoras da educação e do campo da disputa, né? Do recurso público para que a população tenha acesso à educação. Foi isso que a Eulália fez nos espaços que ela teve, e aí que está ainda agora na Assembleia, e que a Ana Freitas faz escrevendo livros, textos, palestras, enfim. São pessoas que não cansam nunca de lutar por direitos, porque a luta por direitos, gente, ela é permanente. Nada está garantido. Nada está garantido. A disputa é constante com o capital para que o trabalhador seja ouvido, para que o trabalhador tenha dignidade. Então, amanhã nós vamos discutir o que a pedagogia do Paulo Freire pode nos trazer de reflexão para a gente superar, ajudar a superar essa pandemia desgraçada que está levando, gente, muitos brasileiros e brasileiras, infelizmente, estão sendo tirados do nosso convívio pela necropolítica do Bolsonaro e pelo sucateamento das estruturas públicas, que hoje a emenda 95 faz faltar dinheiro no SUS, que poderia estar salvando mais vidas com mais respiradores, mais EPIs, mais profissionais cuidando de salvar os cidadãos e as cidadãs brasileiras. Então, gente, um abraço para todas e todos, um beijo no coração de vocês. Foi muito legal ouvir o Raul, fantástico, uma aula, né? Uma aula magna com o Raul, é sempre assim, o Raul é um poço de conhecimento, um ser humano sem igual, e vocês que nos acompanham aqui, não pude ler todos os comentários, envio um grande abraço para vocês e vamos seguir na luta, gente. Nós temos que permanecer lutando. Até amanhã, 12:30. Um grande abraço. Tchau, tchau.